Eu tenho a alegria de estarmos recebendo aqui na nossa programação o César Teles. Ele que é contador e CEO da RT Contabilidade Digital, vai estar hoje aqui falando conosco um pouco das dicas de contabilidade, principalmente para você empresário, empreendedor. César Teles, seja bem-vindo aqui à Rádio Solvida. Fala, Thiago, tudo bem? Tudo bem, uma alegria ter você aqui junto conosco, hein? Eu que agradeço aí o convite que você me fez. Para mim é sempre um prazer poder contribuir e falar um pouquinho para empreendedores, que é algo que a gente faz há muito tempo, contribuindo aí com o empreendedorismo. Então, muito obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer contribuir com vocês. Muito bom, afinal, contabilidade faz parte de negócios. E aí, por conta disso, ô César, quais são os principais benefícios que um contador, ele especializado aí em tributação, ele pode estar no meio dessa empresa para que evite ali problemas fiscais? Eu acredito que assim, o contador ele tem uma função primordial, que é, obviamente, cuidar da burocracia e minimizar os impactos, né, tributários das empresas. Então, ter um apoio especializado, ele é de extrema importância para o empresário. É uma vantagem competitiva você ter um contador especializado. Porque, assim, costumo dizer, Thiago, que a contabilidade ela vem se transformando, né? E é o modelo que a gente segue. Antigamente, o contador era um cara que ele só servia para mandar guia, né? Servia só para enviar a burocracia para o empresário. Só que a contabilidade vem se transformando num movimento onde o contador tem que ser muito mais que isso, muito mais que um gerador de guias. Ele tem que, de fato, ajudar o cliente em várias vertentes da empresa dele, ajudar o empreendedor a crescer, que é o que a gente faz. A gente vai muito além de mandar guia. E uma dessas vertentes, conectando muito bem com a sua pergunta, com certeza é a especialização tributária, que falta muito hoje em dia. É garantir que o empreendedor pague o menor imposto possível de forma correta, que é um dos desafios do nosso país, que é a alta carga tributária. Isso é verdade. O que você falou faz todo sentido, porque não basta apenas estar gerindo problemas, mas principalmente poder aí levar uma solução até melhor para esse empresário, não é? Para ele ter essa tributação melhor ou isenção de algumas questões. E quando esse contador ele é especializado, ele acaba conseguindo ir além daquilo que a empresa esperava, né? Não, perfeito, perfeito. Justamente pelo tamanho da burocracia que é o nosso país envolvendo os tributos, não é à toa que vem reforma tributária, ter essa especialização é extremamente importante, porque é um detalhe, Thiago, faz a diferença, 3, 4, 5% ao mês que faz a diferença ali para o empreendedor, que muitos deles já tem uma caminhada difícil, complexa, imposto, é funcionário, é fornecedor, é uma série de coisas. Então, ter uma contabilidade que vai te ajudar a pagar o menos imposto possível é extremamente importante aí para o empresário. Mas deixa eu te perguntar, César, tem como reduzir a carga tributária de uma forma legal? 100%. Na verdade, é o que a gente mais faz aqui. Isso, obviamente, que vai depender do regime, do tipo da empresa, do segmento, da operação que a empresa faz. Mas hoje é muito comum, justamente devido à complexidade do nosso país, ter erros de parametrização de nota, erros de operações interestaduais, erros de, às vezes, o cliente não está no regime tributário mais adequado. E isso faz, às vezes, ele está pagando 2, 3, 4, 5%. É comum e totalmente frequente, Thiago, vir empresas aqui para a gente que a gente, em um mês, consegue reduzir os impostos delas em até 6%. E não é só reduzir, tá? Empresas que estão há muito tempo pagando imposto errado, a gente consegue recuperar a cada 5 anos. Nos últimos 5 anos, recuperar impostos. Teve clientes nossos, tá? Casos reais, que a gente já recuperou mais de 1 milhão em tributos pagos indevidos, só para você ter uma noção. É crítico a situação e qual a importância disso ter um parceiro que cuide disso para as empresas. Uau, que diferença que isso faz, hein? Mas nesse caso, César, quais são esses erros tributários mais comuns que eles podem ser evitados com o auxílio de um contador aí especializado em tributação? Legal, ótima pergunta. Vamos tratar aqui de uma vertente de segmentos do comércio e distribuidoras, né? Vamos falar nessa vertente. É muito comum, por exemplo, eles pagarem ICMS a maior,
porque na hora de emitir a sua nota fiscal, emitiu com um código errado. De uma forma bem simples, não vou entrar em tantos detalhes técnicos, mas de uma forma simples, você emitiu sua nota com um código errado, fez você pagar ICMS a maior. Ou ainda, você vendeu esse produto para outro estado, vamos falar, distribuidores que vendem para fora do estado, que também tem um imposto adicional, que quando você vende para fora do estado, você pode recuperar, você não faz esse processo, tá? Então, às vezes, o cara tem 1.000 produtos, Thiago, lá 1.000 produtos diferentes. Pensa que 1.000 produtos diferentes envolvem códigos tributários que as empresas não têm conhecimento para fazer isso. E aí faz de qualquer jeito e paga imposto errado. Isso é um dos detalhes. Vou te contar um outro ponto. Às vezes sai um benefício do governo, sai uma estratégia nova e as empresas não aplicam, referente a benefícios de PIS, COFINS, por exemplo, ou ainda regime tributário. Às vezes era para uma empresa estar no regime do lucro real, mas está no lucro presumido, sendo que o lucro real poderia dar uma vantagem, porque o lucro real, uma empresa que tem uma margem menor, normalmente é melhor. E aí eu consigo fazer isso só através de um diagnóstico, de um planejamento tributário frequente, que muitas empresas acabam não fazendo, para justamente entender esses gargalos, entendeu? Isso que eu falei só do ramo de comércio e distribuição. Mesmo para o ramo de prestação de serviços, existem várias outras questões que possam gerar economia, né? Porque assim, em resumo, Thiago, são 2 pontos. Ou você está pagando imposto certo, só que tem uma estratégia melhor de outro regime, e aí eu sei disso tributário, ou de fato você está pagando errado, está pagando maior por erro de código, e aí eu consigo recuperar isso. Em resumo, é assim que funciona. Entendi, mas nesse caso, você falou, né? A pessoa ela pode estar ali cometendo um erro e, obviamente, às vezes num erro que é comum, ela acaba sendo, sendo penalizada por conta de até multas fiscais. E aí, quais são, então, esses tipos mais comuns dessas penalidades e multas fiscais que tem? Olha, penalidade, porque você tocou num ponto bem legal, porque o inverso também ocorre, né? Acabei de falar para você que ele está pagando imposto maior sem saber por erro de tributário. Só que se o inverso acontecer? Se ele estiver pagando a menos, aí o problema é ainda maior, né? Porque se eu estou pagando a menos do que eu deveria, isso depois for ajustado ou descoberto, por exemplo, pela Receita Federal, você vai pagar a diferença com juros e multa, entendeu? Você pagar a mais, Thiago, errado, você não tem uma grande penalidade, até porque você está pagando a mais, vamos falar assim. Mas a penalidade é no lucro, né, na verdade, na margem, no seu fluxo de caixa. É no investimento que sua empresa poderia estar tendo, mas não consegue porque está pagando imposto demais, de forma incorreta. Você vê como que é as coisas, né? Se você paga mais, não, tá tudo beleza. Pagou a menos, opa, ninguém tá vai te avisar. É brincadeira, viu? Pagou a menos, aí já avisa. Cara, isso eu até hoje nunca vi ter fiscalização em empresa. Nunca vi na minha vida, porque pagou imposto maior. Nunca. Agora, tá pagando errado, pagou a menos, aí o negócio é diferente, né? Totalmente diferente. Então eu percebo que as empresas, ela precisa de verdade ter um contador especializado, principalmente aí em tributos. Mas o que acontece quando as empresas, elas optam por não ter esse contador? Como é que ela vai administrar esse a mais, esse a menos? Como é que fica isso daí? E aí entra num grande problema, Thiago, que é uma estatística que a gente tem muito grande, né? Que a maioria das empresas quebram por falta de gestão financeira, administrativa, tributária. Tem um número aí do próprio Sebrae, né, que mostra isso. Ou mesmo quando não quebra, ela vive estagnada, por justamente não ter um apoio especializado que vai ajudar a ter esse diferencial. Claro que a gente estava tendo um papo muito legal aqui, bastante no viés tributário, no viés economia de imposto, mas ainda assim tem outros pontos que são importantes no crescimento de uma empresa, no quesito gestão financeira, o domínio completo dos números da empresa, coisa que é uma falha hoje da maioria dos empresários, principalmente do pequeno empresário. Não tem domínio, ele não controla. Isso, um apoio de um contador estratégico também faz diferença. Porque às vezes eu vim aqui resolver seu imposto, está tudo certo. Só que isso é um dos pilares. Isso por si só não é suficiente que vai garantir o crescimento sustentável de uma empresa. O empresário ele mistura contas da pessoa física com a jurídica,
ele não tem um bom controle do fluxo de caixa, ele não sabe para onde está indo o dinheiro dele, para onde está gastando. Então, isso é um outro ponto que a gente, por exemplo, bate muito na tecla de reeducar e ajudar os empresários nessa vertente, por entender também que é um dos pilares de qualquer empresa, é ter uma gestão organizada. Muito interessante isso que você fala, porque me faz perceber que acaba existindo desperdícios dentro de uma empresa, e aí dentro dessa sua competência, assim, você pode citar quais são os principais gargalos de desperdícios que uma empresa acaba cometendo? Olha, eu acho que vou citar o principal, até citei aqui na última resposta, mas esse é o que eu mais vejo aqui nos nossos clientes, é a mistura entre as contas do sócio e da empresa. O empresário, às vezes, ele não entende que a entidade pessoa jurídica é diferente da pessoa física. E em prol dos gastos da pessoa física, acaba tirando todo o dinheiro da empresa, a empresa não consegue pagar os seus próprios gastos, não consegue investir. Então, esse é o top 1 problema em relação aos gargalos que a gente vê na gestão, é essa mistura. O empresário ele precisa ter um salário, igual um colaborador comum. E é difícil colocar isso na cabeça do empresário, porque ele é dono, então ele acaba misturando. Isso é o que causa quebra nas empresas. Mas isso é o top 1, mas aí a gente pode ir para outras questões, né? Ele, às vezes, está gastando um dinheiro uma forma que ele não consegue enxergar, porque ele não categoriza isso. Por exemplo, vamos falar no ramo de prestação de serviço, ele está gastando muito com taxa bancária, ele está gastando... Oi, tá me ouvindo, Thiago? Sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Não, entrou uma ligação aqui aí. E ter uma gestão financeira organizada é onde vai fazer a gente entender para onde está indo esses gastos, né? Mas como eu estava falando, o cara gasta muito com um fornecedor, com estoque, com um produto que está parado e não vende, está lá deixando o dinheiro parado, na parte de comércio e distribuição, na parte de serviço, está gastando muito com pessoas alocadas que não está fazendo sentido para ele, ou com despesas que não está fazendo sentido ali para o custo operacional dele, para o ganho de eficiência dele da empresa. E a gente só consegue entender isso quando a gente tem uma clareza dos dados detalhados da nossa empresa. Quanto que eu gasto com folha, quanto que eu gasto com funcionário, quanto que eu gasto com despesas administrativas, transporte, frete, financeiro, taxas. Então, eu tendo o controle disso, eu consigo tomar decisões de melhoria no meu negócio. Muito bom, muito bom. E aí, nesse caso, o César, a gente entende aí a importância do contador, mas só para a gente encerrar, como é que o contador, então, ele pode auxiliar nessa elaboração do orçamento financeiro de ser eficaz para a empresa? Porque é o que você falou, até o top 1. Mistura a física com a jurídica. E como é que, então, o contador ele auxilia justamente nessa separação, nessa organização, para que esse empresário ele consiga ter tudo equilibrado ali e enxergar essa questão financeira ali da sua empresa? Legal, excelente pergunta, porque eu digo que esse é o nosso desafio diário e mensal aqui com nossos clientes, é o que a gente mais quer fazer e que dá resultado. Então, o primeiro ponto é o controle, né, Thiago? Se a gente não tem informação, eu não consigo tomar decisão sem informação. Eu preciso de dados. Então, tudo começa com começar a controlar o financeiro. Hoje, tem muitas empresas que às vezes não controlam, ou às vezes faz aquela planilhinha mais ou menos. Então, a primeira coisa que a gente faz é implementar uma estrutura de controle financeiro. Então, é isso. Mas normalmente a gente sugere colocar um RP financeiro, que é um software que controla isso de forma mais eficiente e profissional, mas não necessariamente precisa iniciar com software. Às vezes uma boa planilha já resolve em partes. Então, primeiro eu preciso ter um método de controle, uma rotina. Financeiro, gestão financeira é o coração da empresa, é um dos pilares do negócio. Então, a primeira coisa, eu preciso ter controle. Quando eu tenho controle, Thiago, começa a ter informação. Através de informação, eu consigo tomar decisão. Então, eu tendo o resultado do meu negócio, eu tendo o quanto eu faturo, o quanto eu gasto, eu consigo definir um prolabore fixo. Aí entra nessa vertente. Como eu começo? Eu tenho que entender que eu, como empresário, a minha empresa, ela pode pagar um X percentual para mim, para que ela sobre um dinheiro para a caixa e me do negócio, porque o empresário quer fazer o seu negócio crescer. Ele não quer trabalhar anos e anos e ter o negócio estagnado. Então, eu tendo clareza na informação, eu consigo, por enquanto, o que a empresa pode me pagar é X.
Então, definir um salário como qualquer colaborador. E também aí, no caso do empresário, em situações, em meses específicos, caso sobre dinheiro, ele pode fazer uma distribuição de lucro adicional, mas isso não pode ser frequente. O que acontece é que o empresário vai pegando dinheiro aleatoriamente. Não, você tem que ter um salário fixo e eu consigo definir esse salário quando eu entendo a estrutura de receitas e despesas da minha empresa. E aí eu defino. E sabendo que se meu negócio cresce, se sobra dinheiro para eu reinvestir, eu faturar mais e ter mais margem no futuro, eu sei que ao longo do tempo, eu como empresário, eu posso ir aumentando o Prolabore, por exemplo. Às vezes a gente tem que entender que eu preciso, às vezes, dar um passo para trás, definir o que a empresa de fato pode me pagar para colher os frutos lá na frente. E aqui está o grande desafio para colocar isso na cabeça dos empresários, né? Até porque você falou, né, um grande desafio, e eu penso, talvez esse empresário, por ele achar que é empresário, deixou de ser ali um CLT, então que tudo que entra ele tem que pegar, quero viajar, então deixa eu pegar o dinheiro aqui, quero comprar tal coisa, vou pegar o dinheiro, e quando vê, tem um rombo financeiro ali, por que tá desse jeito? Porque ele não está enxergando, como você disse, esse passo para trás que ele dá, ele consegue ali enxergar qual é o limite dele para trabalhar, para crescer e conseguir então ter um X, 2X, 3X e assim subindo com o contador que vai orientando ele nas entradas e saída, não é? Perfeito, excelente. Isso eu falo com 100% de certeza e não só em dados que a gente vê no mercado, mas o que acontece aqui na nossa empresa, e esse é o maior problema. É justamente, o empresário está viajando e a empresa não está pagando os funcionários em dia, não está pagando imposto, não está pagando isso. Então, o grande ponto-chave com toda essa organização é entender que o empresário precisa ter um salário igual a um colaborador para garantir mais segurança para o seu negócio. Primeiro você enriquece a empresa e no futuro o empresário ele enriquece naturalmente, se você entender que é primeiro a empresa, depois o empresário. Muito bom essa fala. Olha, que alegria foi conversar com você, César. César Telles, que é contador e CEO da RT Contabilidade Digital. Se alguém, César, acompanhou esse bate-papo, ficou com dúvidas, achou uma pessoa certa aqui, de confiança, de estabilidade aí para oferecer para a empresa dele, como é que esse nosso ouvinte, esse empresário, ele entra em contato com você, César? Legal. Para quem está nos ouvindo agora, primeiro que tem o nosso site, você colocar no Google aí, RT Count Contabilidade Digital, vai conseguir falar diretamente aí com a gente. A gente está localizado aqui em Guanás, em frente àquela praça de eventos aqui da subprefeitura. E quem está aqui quiser anotar meu número, pode falar diretamente comigo, chama no meu número pessoal, né? É 11, pode falar o número, Thiago? Pode sim. Pode. É 11 9 47 14 7317. Quem quiser mandar uma mensagem diretamente para mim. César Telles, obrigado pela sua participação, que foi de grande valia para trazer aí informações para essa pessoa que sonha em ter o seu negócio e já soube mais ou menos qual é o caminho, e para quem já está no caminho, saber aí se está correto ou não o que ele está fazendo. Foi bom demais ter você aqui junto conosco. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado aí pelo convite.